professor Everton, né? Estou com uma pesquisa aqui do Poder 360. Ela data do dia 28, certo? De abril, então ela é bem recente. E ela mostra uma situação muito difícil para o Bolsonaro. O que nós temos aqui é uma desaprovação de quase 60%, né? E um recuo da aprovação, mais ainda que consolidada, em torno de 35%. Esses 35% me parece ser a base do Bolsonaro. Isso vai garantir o Bolsonaro no segundo turno, muito provavelmente. A não ser que os eleitores de Bolsonaro tenham uma ideia bem clara de que, se Bolsonaro for para o segundo turno, perde para o Lula. Isso não é tão fácil de ocorrer. Por exemplo, em 2018, havia as pesquisas mostravam para os eleitores do PT de que, se o PT fosse para o segundo turno, isso ia facilitar a vitória do Bolsonaro. Então, esse fanatismo, tanto da esquerda quanto da direita, me parece bem consolidado, né? Então, o racionalismo que em 2018 mandava a esquerda votar no Ciro, com mais chances de vencer Bolsonaro, ou na Marina, não ocorreu, né? O eleitor do PT foi com o PT, assim como eu acho que vai acontecer com o Bolsonaro. O eleitor do Bolsonaro vai continuar com ele, tá? Mas perdeu um espaço muito importante. Aonde perdeu? Bom, entre os homens, observe, há uma subida na popularidade dele, 40%, ou seja, no total é 35%, tem mais homens aprovando Bolsonaro do que mulheres, né? Observe que a aprovação das mulheres caiu. Bom, isso não é novidade, na eleição já foi assim. Porém, na reta final, Bolsonaro conseguiu diminuir essa diferença, né? Carregando muitos votos de mulheres no segundo turno. Nesse caso aqui, a gente tem 10% de mulheres ainda indecisas, tá? Sobre como anda o Bolsonaro. Então, é um dos maiores grupos de indecisos, junto com a região norte aqui, ó. Historicamente, as mulheres decidem o seu voto mais próximo da eleição. Mas ter 60% praticamente desaprovando é um número inédito, mesmo para o Bolsonaro. Chama atenção, ó, aqui, ó, nesta faixa etária de 16 a 24 anos, foi uma faixa etária que o Bolsonaro foi muito, muito bem, tá? Bolsonaro teve a maioria dos votos. Então, muita gente pensa, ninguém muda de voto. Não é verdade. Tanto mulheres mudam mais do que os homens a sua posição, quanto os mais jovens também mudam mais facilmente a sua posição. São mais flexíveis, tá? Menos teimosos, né? São menos apegados a ter razão, digamos assim. As pessoas, os adultos, costumam até fugir um pouco da razão para manter a coerência, né, do seu voto e tal, e acaba não enxergando o óbvio, que é os erros dos governos que cada um apoia, da esquerda ou da direita. Bom, de 16 a 24 anos, a situação do Bolsonaro é a pior possível. São 67% das pessoas sem ter dúvida de que o governo Bolsonaro merece desaprovação, tá? Então, aqui começa a derrota do Bolsonaro, porque essa faixa etária é uma faixa etária que esteve do lado do Bolsonaro. É possível que essa população mais jovem volte para o Bolsonaro? Eu acho que, diante da situação da pandemia, certo? E diante da insensibilidade que nós tivemos, essa faixa etária, eu que trabalho muito com alunos, eu diria que essa faixa etária não dificilmente perdoa os tipos de erros que o governo cometeu. A insensibilidade, né, com 400 mil mortes, aqui vai ser dificilmente revertido. Entre 25 e 44 anos, também o resultado é desastroso, né? Aqui entra muitos trabalhadores, né, na ativa, que tiveram renda reduzida,
perderam o emprego, certo? Viu o poder de compra cair. Então, chefes de família, em grande parte, está nessa faixa etária. Gente que está pagando muito caro na gasolina, no gás, tá, a conta do supermercado não está fechando, tá? Então, é gente que percebeu uma queda na qualidade de vida, certo? Caiu muito a qualidade de vida. Claro que a pandemia não é só culpa do Bolsonaro, é um vírus, mas eu acho que a maneira como o governo lidou com isso não ajudou, né? Países que fizeram um lockdown, trataram a pandemia de modo mais sério, não desacreditaram máscara, não incentivou aglomeração, tiveram resultados melhores que o nosso e tiveram um comércio sendo reaberto mais rapidamente. Um outro ponto muito interessante é aqui, ó, é o quanto o Nordeste, né, ele é anti-Bolsonaro. Então muitos diziam que o Bolsonaro teria que melhorar essa aprovação no Nordeste, que já foi muito ruim na eleição, mas não num volume tão grande, de 74%. Essa desaprovação do Bolsonaro, em 74%, no segundo turno foi atenuada com aquela proposta de 13º do Bolsa Família. Tá? Isso, num determinado momento, ajudou o Bolsonaro a diminuir essa diferença. Mas agora ela atinge um percentual mais elevado possível. Bom, isso porque talvez os nordestinos, além de todos os erros do governo, tenham percebido que aquela proposta de 13º no Bolsa Família era na verdade uma falácia, porque o Bolsa Família parou de ter um reajuste anual, o salário mínimo parou de ter, o governo congelou o salário mínimo, né? Então, ou seja, deu com uma mão e tirou com outra, já que é uma região aí que depende muito, grande parcela da população recebe um salário mínimo até menos. Então, na medida que o governo demonstra atitudes de não valorizar o salário mínimo e também de não valorizar o Bolsa Família, ou seja, eles ganharam o 13º, mas não ganhou um aumento que seria pago em 12 meses. Então, no final das contas, sai quase o mesmo valor de que se tivesse feito um reajuste na parcela do Bolsa Família. Então, acho que a proposta de 13º Bolsa Família teve um impacto na eleição, mas não vai ter mais porque o governo acabou demonstrando não querer valorizar a renda básica dos mais pobres. Bom, em relação à escolaridade, né, isso aqui mudou também. Na eleição, Bolsonaro abocanhou a parcela com nível superior, tá? Teve maioria dos votos. E agora tem a minoria dos votos entre os que têm ensino superior completo, tá? O ensino fundamental, apenas ensino fundamental, é o melhor desempenho do Bolsonaro, ou seja, quanto menos estudo, maior aprovação. Isso tem que ser pesado o seguinte, né? Boa parte apesar das loucuras do governo, uma parte da política do Paulo Guedes favorece a elite brasileira. Então, a maior parte tem ensino superior. Então, apesar das loucuras do governo, poderia-se imaginar um bom desempenho em ensino superior, uma vez que aqui abocanha a elite do país, que é favorecida pelas políticas que concentram renda, né, do governo Bolsonaro. Tanto que nós podemos observar que a aprovação de Bolsonaro, em 44% daqueles que recebem mais de 10 salários mínimos, mostram, justamente fazendo a conexão aqui, que a aprovação de Bolsonaro ela está mais a ver com políticas que o governo faz que favorecem uma concentração de renda do que com a razão, né? Do que com a razoabilidade, né, de um governo que administra bem. Pois imagina-se que quem tem ensino superior pudesse analisar racionalmente a situação. Porém, né, muitos analisam com o próprio bolso. Quem enxerga estar se beneficiando de um governo que, obviamente, é menos voltado
a diminuição das desigualdades e aprovando leis, né, desde o governo Temer, mas dando apoio a leis que concentram renda, com menos direitos a trabalhadores, com uma política na qual ele é contra o combate ao trabalho escravo no campo, que favorece grileiros na Amazônia. Então, esse percentual aqui com mais de 10 salários mínimos, muita gente apoia Bolsonaro. Mas mesmo assim, esse número é menor, muito menor do que antes, tá? Porque muita gente, obviamente, né, com essa faixa salarial, tem mais de 2 neurônios. Então é isso, pessoal. A situação do Bolsonaro, ela é muito difícil por esse quadro, né? Chama muita atenção, né? Mais uma vez, essa faixa etária, os mais jovens, que mudam muito seu voto, que apoiaram o Bolsonaro e não estão apoiando mais, hein? Eu acredito que essa situação aqui, né? Só isso aqui já configura uma situação muito mais difícil para o Bolsonaro para a eleição. Então o que pode acontecer? Ou o Bolsonaro perde a eleição no segundo turno, ou os eleitores do Bolsonaro abandonam ele antes do primeiro turno, o que aumenta a chance da esquerda não ganhar se isso ocorrer. Então o Bolsonaro hoje é o grande aliado da esquerda, para a esquerda voltar ao poder. Porque com ele no segundo turno, esses mais jovens aqui, que não têm ideologia, abraçam o Lula, o mesmo eleitor que abraçou o Bolsonaro vota no Lula, tá? O mesmo eleitor. Esse eleitor que tem só ensino fundamental, esse eleitor que tem uma renda baixa, ele também muda o seu voto, né? Então, essa derrota do Bolsonaro, acachapante no Nordeste, nas rendas mais baixas, que ele conseguiu vencer na última eleição e ele está perdendo feio agora, já é suficiente para garantir a derrota da direita reacionária no Brasil. Então, quem é mais à esquerda pode estar torcendo aí para que Bolsonaro mantenha essa resiliência de 30% a 35% dos que aprovam seu governo. Provavelmente, se ele conseguir levar para o segundo turno, ele vai ter aí uns 44% de votos. Daqueles que são anti-PTs vão acabar votando nele, voto útil. Mas eu acho que o teto dele para segundo turno é 44%, 45%. É isso aí. Para mim, Bolsonaro acabou.